Olá, nesse tutorial nós vamos aprender a fazer o nó 1 para 3 ou 1/3. Esse nó é uma variação do nó quadrado. Para esse exercício, a gente vai começar cortando 3 linhas. Se você estiver utilizando o cordão 4 mm, corte 2 linhas de 120 cm e uma de 180 cm. Se você estiver utilizando o barbante, corte 2 linhas de 105 cm e uma linha de 160 cm. A gente vai começar colocando no nosso suporte essa uma linha de 180 cm no caso do cordão e de 160 no caso do barbante. Unindo as duas pontas dela, a gente vai fazer uma argolinha lá em cima e dar um nó de laçada no nosso suporte. Pronto! Depois você vai pegar a próxima linha que a gente tinha cortado, né? E vai separar nela 25 centímetros para a guia. E a gente vai colocar ela no suporte com um nó de laçada, de maneira que a linha mais comprida de contorno fique logo ao lado dessas que a gente colocou anteriormente, dobrando simplesmente ao meio, e a guia fique para a extremidade. Feito isso, você vai pegar a próxima e última linha e vai marcar nela também 25 centímetros para a guia e vai colocá-la no suporte com o nó de laçada, de maneira que o contorno fique para a extremidade da prancheta e a linha guia fique logo ao lado da linha guia anterior que a gente colocou no suporte. E essa será a disposição das linhas. Nós teremos 4 linhas de contorno e 2 linhas guias. Como a gente vai dar o nó quadrado 1/3? A gente vai pegar as 3 linhas de contorno e vai passar ela por baixo das guias e vai passar aquela uma linha que ficou sozinha por cima, como se a gente fosse dar um nó quadrado normal, só que com essas 3 linhas de contorno. É super importante que essa linha que ficou sozinha do lado esquerdo, ela sempre seja a linha que passe por cima. Se tu passar ela por baixo, essa que ficou sozinha, o efeito vai ser outro. Então, como num nó quadrado e cuidando para as linhas não embolarem e ficarem retinhas, essas 3 que estão juntinhas, a gente vai passar as 3 de contorno por baixo, a que está sozinha por cima, e vai passar uma pela barriguinha da outra e vai ajeitando até elas ficarem bem firmezinhas. Não precisa apertar como a gente fazia com o nó quadrado, simplesmente vai ajeitando até o momento em que ficar firme esse nó, sempre cuidando para as guias ficarem retinhas. O primeiro nó fica um pouquinho feio, sempre ele fica um pouquinho estranho, como vocês vão perceber pelo meu próprio nó, mas o segundo já vai ficar um pouquinho melhor. Então, para o segundo nó, as 3 linhas de contorno bem retinhas, bem direitinhas, vão passar por baixo das guias e aquela que ficou sozinha vai passar por cima. E uma vai entrar na barriguinha da outra. Percebam que sempre que eu vou movimentar essas 3 linhas, eu pressiono ali o meio do trabalho para manter as linhas paradas, para elas não se moverem. Porque como é um número grande de linhas, pode embolar, pode ficar uma por cima da outra. Então, para facilitar o trabalho, eu dou aquela seguradinha, aquela pressionadinha ali no meio. E para manter as guias retas e conseguir encaixar bem as linhas, percebam que eu puxo as guias e eu estou segurando elas, pressionando contra a prancheta com o meu polegar. E eu vou acertando as linhas e puxando até o momento em que o nó fique firme. Quando eu falo que não precisa apertar muito, é que não precisa apertar daquela maneira que a gente apertava lá no nó quadrado simples. Por quê? Se tu apertar demais, as linhas vão ficar sobrepostas. Então, tu tem que encontrar esse meio termo em que o nó fique firme e que tu não coloque muita força no momento de fechar ele. Mais uma vez, eu vou passar aquelas 3 linhas de contorno por baixo das guias, cuidando para elas ficarem bem ajeitadinhas. E vou passar aquela linha que ficou sozinha por cima. E uma vai entrar dentro da barriguinha da outra. Percebam que essa minha mão, assim como é o meu dedo polegar, quando eu pressiono ali em cima do trabalho,
eu tô segurando para o trabalho não se movimentar muito, para que essas linhas não saiam, né, da posição certinha delas, que é uma logo após a outra, né? Essas 3 de contorno. Eu estou segurando ali no meio para que elas não se movam e o desenho se forme com facilidade. Então, ó, eu puxo as guias para baixo e estou pressionando as guias com o dedão para que elas fiquem firmes e vou ajeitando o nó, sem colocar força. Eu quero que esse nó fique firme e não exatamente apertado. Se a gente aperta demais, as linhas embolam. Outra coisa, às vezes quando tu puxa essa linha sozinha, ela fica um pouco de lado. É interessante que ela fique embaixo, ali como eu coloquei. Então tu pode ajeitar, se tu perceber que ela ficou de lado, passa ela um pouquinho para baixo, para ela ficar logo abaixo dessas 3 linhas de contorno. Dá uma puxadinha até o nó ficar bem firme, sem apertar, sem botar força, e segue em frente. Mais uma vez, passa as 3 linhas de contorno por baixo das guias, bem direitinhas, bem ajeitadinhas, e passa aquele fio sozinho por cima. Esse fio sozinho, ele sempre vai por cima. E passa uma por dentro da barriguinha da outra. Percebam que o meu polegar segurando ali as guias é para mantê-las retas e firmes. Observem. E eu vou puxando com os demais dedos as outras linhas até conseguir que o meu nó fique firme. E dou uma ajeitadinha também naquela linha sozinha para ela não ficar de lado, ela ficar logo abaixo das 3 linhas de contorno. Quando eu percebo que o meu nó está firme, eu sigo em frente. Eu pessoalmente considero essa variação do nó quadrado, né, o nó 1/3 ou nó 1/3, como um dos nós em que mais precisa paciência e cuidado na hora de fazer. Vocês vão perceber que, se vocês puxam com força, apertam os nós, como a gente estava fazendo no nó quadrado, essas 3 linhas de contorno vão embolar e vão começar a ficar uma por cima da outra, e vai ser bem difícil tu tirar, né, das nossas linhas o desenho que a gente quer, o design, né, a decoração. Então, a gente tem que fazer com muita calma, a gente precisa aí espalmar bastante as mãos, né, utilizar os dedões e as pontas dos dedos para manter as guias firmes. A gente já não vai segurar as guias dentro da mão como a gente estava fazendo anteriormente. Então, é um exercício de muita calma, muita tranquilidade, muita paciência, e é um nó que fica super bonito, um nó bem diferenciado, né, uma variação super interessante do nó quadrado, fica muito lindo em suporte de planta, em painéis, em qualquer outra peça que tu desejar fazer em macramê. Então faça com tranquilidade e sempre cuidando essas questões, né? Para a linha que fica sozinha passar sempre por cima, para as 3 linhas de contorno não ficarem sobrepostas, fazerem esse desenho da ondinha, né? Esse redondinho, uma logo após a outra. E também cuidar para no momento de fechar o nó, de alguma forma tu conseguir manter as guias retas. Eu, no caso, puxo as guias para baixo e seguro elas, né, contra a prancheta com o dedão e vou espalhando, né, puxando as linhas com os meus dedos bem abertos, observem. Então esse é o meu método, mas não tem um método certo. Outra dica também: se a linha que fica sozinha ficar de lado, puxa ela para ela ficar bem embaixo dessas 3 linhas, que essa é a posição certinha dela. Ela faz um zigue-zague por cima das linhas guias. Daqui para frente eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque eu repito sempre a mesma coisa.
Aqui eu estou chegando no final, né, do meu trabalho. Quando chega no final, você pode cortar as pontinhas, desfiar, ou então fazer um nó escondido unindo todas as pontas. Esse é o resultado do nó 1/3. Espero que vocês tenham gostado. Bons nós e até a próxima!